Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, trazendo as melhores histórias, histórias inspiradoras, as melhores técnicas de sucesso para você, para o seu crescimento pessoal e profissional. Quero agradecer ao Espaço da Audição, nosso grande patrocinador, uma empresa de aparelhos auditivos. Você sabia que uma a cada 3 pessoas acima de 60 anos tem perda auditiva? Pois é, se você tem mais de 60 anos, ou seu pai, seu avô, busque ajuda, faça uma audiometria, verifique se a audição está de acordo e se não estiver, entre no site www.espaçodaudição.com.br, que nós temos uma rede credenciada de centenas de credenciados em todo o Brasil, com certeza tem um próximo de você. Você pode agendar uma consulta com um dos especialistas, tirar todas as dúvidas e cuide da sua audição. Todos os nossos sinais são vitais para a nossa qualidade de vida. Não deixe para depois para cuidar da sua saúde auditiva. E hoje nós temos um convidado super especial, o Leandro Pimenta, CEO da TG Mob, que vai nos contar toda a sua trajetória, que é bem interessante. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vamos embora. E eu vou falar aí uma coisa, hein? Já vou levar meu pai para fazer esse exame, porque ele tem problema de audição e ele precisa. Então já coloca para ele assistir o nosso podcast sobre procrastinação e esse falando sobre a importância da saúde auditiva, né? Pode deixar. Já vou levar, já vou botar ele amanhã para assistir. Bom, vamos lá, Leandro. Eu quando me deparei com a sua história achei bem interessante, né? Afinal de contas você tem uma trajetória que você idealizou de um jeito e no meio do caminho foi mudando, né? Conta pra gente um pouquinho. Minha trajetória, eu comecei, na verdade, eu sempre gostei de trabalhar com vendas, né? Então, quando eu era criança, com 13, 12 anos, eu começava a vender panela, pano de prato na rua. Depois eu acabei trabalhando com vendas na parte de jornal. Antigamente, década de 90, né, existia assinatura de jornal, acho que hoje praticamente não existe mais. E eu fiquei durante muito tempo trabalhando com assinatura de jornal e tive a oportunidade de trabalhar com educação, na área de concurso público. Fui vender concurso público e assim, eu vendia muito bem, eu era o melhor vendedor na época, só que eu tive uma oportunidade de trabalhar no financeiro. Nunca pensou em fazer um concurso público? Nunca pensei porque eu sou uma pessoa que gosta de desafio. Então, assim, eu sempre eu via as pessoas estudando, passando e virando até professor da onde que eu trabalhava e falava, por que que você não estuda? Só que assim, ali eu via que não tinha desafio nenhum. Pessoa é uma rotina. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de rotina, né? Então, eu sou muito agitado. E aí, concurso público eu não me via. Mas eu gostava de trabalhar com educação. E acabei que da parte de vendedor eu fui trabalhar no financeiro, caí no financeiro. Que tem rotina. Que tem rotina. É curioso isso, né? Que tem rotina, mas eu acho que eu vejo isso, até estava fazendo essa reflexão recente, que foi muito importante ter trabalhado no financeiro para hoje poder ser CEO, porque hoje eu consigo ter uma visão 360 da empresa, Sem dúvida. entendeu? Então acho que isso foi um grande aprendizado para mim. Você sabe que eu comecei minha carreira, fiz administração e comecei minha carreira na área financeira. E hoje eu trabalho com vendas e marketing e realmente essa área de finanças dá uma visão sistêmica do todo muito, muito grande, né? Eu acho que é o diferencial. Eu acho que para você trabalhar com vendas e marketing, você tem que ter essa visão, sabe? De financeira, de você conseguir entender. E hoje, particularmente, o marketing não é o marketing de 10 anos atrás. Hoje é o marketing growth, que é o marketing que as pessoas analisam números Exato. e resultados. Então, é completamente A diferente. A alavancagem dos alavancagem negócios estão na análise dos é números, né? isso, E não à análise. toa a gente fala tanto de inteligência artificial, tudo que na verdade são análises de dados, né? Análise, Principalmente a preditiva, né? com certeza. Total. E como foi esse processo da sua entrada na TG Mob, que antes era Transgala, né? Conta um pouquinho dessa trajetória. Bom, eu sou do Rio, né? Sempre morei no Rio. E meu pai, na década de 90, ele resolveu abrir uma empresa. Ele saiu de uma empresa estatal e quis investir no turismo. Então ele comprou uma van e ele veio trabalhar em São Paulo.
E ele abriu a empresa dele aqui em São Paulo. Ele tentou no Rio de Janeiro, não deu certo. Local mais turístico. Mas por que que não deu certo? Porque no primeiro dia que ele comprou a van, ele foi assaltado. Aí ele falou, opa, não quero morar no Rio de Janeiro mais não. Não vai Aí ele rolar. falou, não vai rolar. E aí ele foi para São Paulo, né? Então ele veio sozinho para São Paulo. E 4 anos depois que ele estava aqui, meu irmão veio trabalhar com ele, numa empresa familiar. Eu nunca tive vontade de trabalhar numa empresa familiar, né? A minha empresa foi crescendo, era um grupo, teve investimento de investidores e a gente foi adquirindo empresas em São Paulo, então eu vim para São Paulo trabalhar, para colocar nossa cultura, nosso método de trabalho. E depois de 14 anos trabalhando no ramo de educação, eu fiquei um pouco cansado e eu quis sair. Tirei um período sabático, fui morar fora, fui morar em Nova York. E aí, estava muito bem lá, estava trabalhando, vivendo a minha vida e não tinha nem pretensão de voltar. Até que um belo dia meu pai me ligou e falou: Filho, queria que você viesse trabalhar comigo. A gente nunca... Meu pai sempre trabalhou viajando, né? Ele sempre foi motorista, então ele sempre trabalhou viajando no Brasil todo. Ele trabalhava com dragagem de Tá. navio, com navio, então ele era motorista. Então eu nunca convivi com meu pai o dia a dia. E hoje eu tenho essa possibilidade de conviver com ele. Ele falou assim: eu não quero morrer antes de conviver com você, de a gente, sabe? Então eu queria que você viesse aqui trabalhar na empresa. Eu fui resistente, eu não queria muito trabalhar, porque eu acho que, como eu trabalhava numa empresa que tinha muito processo, ir para uma empresa familiar era muito difícil. E ainda mais trabalhar com meu pai e com meu irmão, né? Que estavam no mercado há mais de 20 anos. E aí só que eu vinha para o Brasil 2, 3 vezes por ano. E aí eu vim, meu irmão me convenceu também, falar, poxa, vem para cá, vem somar com a gente. E aí eu vim para São Paulo, aceitei o desafio final de 2017. Foi um baita desafio, vou te falar, porque você chegar no modelo de uma empresa familiar, onde meu pai, os funcionários não tinha muito processo, o processo estava na cabeça deles, né? Então eu chegava e perguntava algumas coisas, tá, mas onde que eu encontro isso? Ah, mas você vai encontrar isso nisso. Então para mim era um pouco mais difícil. Fora que a empresa já funcionava há algumas décadas já, Já né? funcionava há algumas décadas. Então tinha tudo isso, que a cultura era completamente diferente de uma cultura minha, que eu ia chegar e eles me deram autonomia, né? E era mais alguém que acabou de voltar dos Estados Unidos, né? Sim, e eles me deram autonomia e falaram assim: olha, você pode fazer o que você quiser. Pra eu te falar, na primeira semana eu chamei o comercial da empresa, que era padrinho de casamento do meu irmão, mas a gente se relaciona bem, dou bem com ele, e pedi para ele fazer uma apresentação para mim e comecei a cobrar números dele. Quantas visitas você fez, tal, tal. Não demorou 15 dias, ele pediu demissão. Ele estava 10 anos na Não empresa. estava acostumado, Aí né, eu com falei, gente, eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Eu falei, eu vou ter que estudar empresa familiar. E aí eu fui atrás, porque eu tive resistência de funcionário, né? Eu quis implementar planilhas e quis implementar alguns processos, e a pessoa assim, mas sempre funcionou dessa maneira? Por que que tem que mudar? Né? Então, aí eu falei, poxa, eu preciso entender também o lado dessa outra pessoa. E aí mas eu também tem uma dificuldade que é ser o filho do dono, né, ainda também. tem isso, ser o filho do dono. Ah, o filho do dono tá chegando e tá querendo fazer isso, tal. Então, mas eu sempre me posicionei muito bem, né? E aí eu falei, vou estudar. E aí eu fui estudar na FIA, gestão de pequenas e médias empresas familiares. Falar sobre sucessão, sobre tudo isso, né? E aí eu acho que eu botei um pé um pouco atrás, mas eu consegui, graças a Deus, pegar a galera se engajasse. E, por exemplo, eu acho que quando eu cheguei, a empresa tinha um faturamento, menos de 2 anos a empresa tinha triplicado o faturamento dela. Uhum. Então, assim, isso para mim foi um desafio, mas só foi porque as pessoas que também estavam ali compraram e entenderam que eu vim para somar com Essa eles, né? mudança de cultura é complexa, né? Principalmente numa empresa onde empresas familiares normalmente têm uma retenção de colaboradores mais longevas, É podemos dizer isso. assim. Mudar essa cultura é difícil. Eu falo porque eu também trabalhei com meu pai e meu irmão, né? Também. Meu pai não era proprietário, ele era gerente de vendas. Meu irmão foi para a área de eletrônica, era técnico em eletrônica lá. E eu conto essa história que sempre meu pai queria que eu seguisse esse caminho da engenharia também, com o meu irmão. E queria me convencer e me colocou lá na empresa, conseguiu lá conversar com o dono, me colocou lá para ficar com o meu irmão soldando componentes para ver se eu gostava. Um dia depois eu falei, isso não é para mim. E fui para a área administrativa, foi aonde eu me identifiquei, tive mais convicção. Mas eu falo que, assim, por um lado é muito gostoso essa convivência diária, né, com a família, como eu tive com meu pai, com meu irmão ali diariamente.
Mas ao mesmo tempo, é difícil às vezes você separar, né, o trabalho com os momentos em casa, que acaba se falando muito de trabalho também. Eu tive isso, principalmente com meu irmão, né? Que meu irmão também, ele veio morar em São Paulo na década de 2000, eu morava no Rio de Janeiro. E era tanto trabalho, e às vezes a gente meio que brigava, né, com coisas de trabalho no dia a dia, que no fim de semana eu não queria encontrar, né? Então, quando veio a pandemia, é que eu me aproximei mais ainda da minha família. Foi um momento que eu acho que realmente a gente acabou se aproximando mais. E hoje eu e meu irmão a gente se dá super bem trabalhando, né? Hoje eu consigo ter uma visão 360. Quando eu cheguei também, eu cheguei lá na empresa pegando a parte administrativa e financeira para organizar. O meu irmão cuidava muito da operação junto com meu pai. Meu pai, em 2019, ele já foi saindo da empresa e hoje ele não está mais. Então, hoje a empresa é minha e do meu irmão, né? Uhum. Mas aí, o que que eu fiz? Eu fui me especializar. Falei, pô, preciso saber como é que funciona a operação. Trabalhar com evento, primeira vez que eu cheguei, que chega um evento um dia antes, para botar carro, ônibus, van, no dia seguinte de manhã, eu falei, cara, não é possível. Eu falei, vocês são desorganizados, eu não entendia. Não, mas isso é assim, no mercado não pode ser assim, mas trabalhar com evento é isso, né? Às vezes a gente consegue receber o briefing com antecedência, às vezes não, às vezes você recebe um dia ou 2 dias antes de um evento grande acontecer. Uhum. Então eu fui me acostumando com isso. E como foi o processo de mudança do nome da empresa para Transgala, para TG Mob? O que motivou essa mudança? Como é que foi esse processo? Na verdade, quando eu cheguei, né, o nome meu pai que deu esse nome, então assim, eu tenho muito orgulho do nome da Transgala. Só que eu achava era um logo dela, a cor era um grená e um cinza. Eu achava muito apagado, né? Eu gosto de cor, então eu achava muito apagado. Eu falava assim, pô, não fica legal. E era um nome grande também. Então, assim, quando você botava em arte, camisa, eu achava bem grande. Então, eu falei, pô, vou dar uma olhada no mercado. Fiz uma análise de mercado em 2019, como que era o impacto do nome Transgala no mercado. O meu pai e o meu irmão, eles tinham uma empresa meio boutique, né? Sempre tiveram uma empresa meio boutique. Então, eles não queriam atender muitos clientes, eles queriam atender poucos clientes com muita qualidade. E quando eu cheguei, meu pai falou assim, eu lembro que meu pai falou assim, filho, vamos ficar só com esses clientes, não precisa, só que eu sou uma pessoa que não consigo trabalhar com só, eu preciso correr atrás e multiplicar, né? Eu via que só com aqueles clientes eu não ia conseguir multiplicar. Mas eu fiz uma pesquisa de mercado, voltando, eu fiz uma pesquisa de mercado e aí eu vi que esse nome era forte para esses clientes boutique. Só para a nossa audiência entender um pouquinho melhor, o que que a Transgala fazia antes? Transgala é uma empresa de transporte executivo, então a Tá. gente faz transfer. Hoje a gente atende o Brasil todo, né? E quando eu cheguei a gente começou a botar a parte internacional. Então, desde evento, o CEO de algumas empresas, presidente, então a gente pega no aeroporto, leva para o hotel, ou leva para, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Expo Imigrante, tem o Expo Center Norte, Uhum. você vai fazendo esse transfer com van, ônibus, micro, hoje minivan e sedã, que são os carros executivos. Sempre atendendo empresas, Sempre eventos. atendendo empresas e eventos, B2B. A gente tinha, na época, quando eu entrei, a gente tinha uma parte B2C, mas era muito pouca. Uhum. Hoje, praticamente, a gente nem tem. A gente foca muito mais mesmo em B2B. Até porque houve um avanço muito forte de Uber, 99, essas É, plataformas, e né? aí eles querem comparar preço e o serviço é completamente diferente, Uhum. né? Então não dá. O meu serviço é diferente de um táxi. Na época era diferente de um táxi. Então quando entrou um Uber em 99, o serviço ficou cada vez mais diferente. Então assim, não dá. Hoje você vai chamar um Uber, a pessoa demora, fica às vezes 1 hora esperando. Um carro executivo ele vai chegar pelo menos com 30 minutos antes de antecedência. O motorista uniformizado, de terno e gravata, ele vai abrir a porta para você, vai pegar sua mala, botar dentro do bagageiro do carro. Então, assim, tem todo um treinamento deles, né? E que um Uber não tem, né? E fora a Então, segurança também. quando fala de transporte, vocês nicharam o mercado, né? Nichamos, na E época, se meu pai, especializaram nisso, né? é. A gente trabalhava muito com indústria farmacêutica, né? Sempre trabalhou. No início, não, Vocês meu fazem pai, grandes eventos, né? só para Até grandes hoje. eventos. Mas engraçado é que quando meu pai começou a empresa, ele trabalhava com artista. Então, assim, Angélica, só meu pai que dirigia para Angélica durante Já sei de anos. onde veio o voo de táxi, É então. isso. Angélica, na época Tiazinha, Feiticeira, tudo era meu pai atendia. Depois ele migrou para Coca-Cola. Ele virou durante os 2 primeiros anos, ele virou o melhor
fornecedor da Coca-Cola, foi premiado pelo presidente da Coca-Cola. E aí ele acabou pegando grandes eventos na Coca-Cola e pegou uma agência, né, e entrou na área farmacêutica. Então a gente sempre atendeu muito médicos, então por isso que eu falo que é uma coisa mais boutique, que era assim um atendimento AAA. Né, porque médico é exigente, então tem horário, tudo isso, então a gente sempre focou muito nesse nicho de mercado. E aí na minha entrada eu resolvi ampliar esse nicho, sair só de farmacêutica. E aí hoje a gente atende, faz Comic Con, CCXP, faz feiras, hoje a gente faz Tomorrowland, Rock in Rio, a gente está fazendo Rock in Rio, então a gente ampliou o nosso leque do mercado. Mas voltando para o nome, senão o que eu vou falando, né? Eu fiz uma pesquisa de mercado e identifiquei que só aquelas empresas, as boutiques, conheciam a gente. Então o nome não era tão impactante no mercado caso eu fosse trocar. E eu vinha pensando isso, para mudar em 2020. Só que veio a pandemia. Né? Com a pandemia, a gente teve que segurar tudo, então vi que não era o momento. Depois da pandemia, eu falei, pô, a gente vai fazer 30 anos. Então, assim, são 30 anos de história. Eu acho que seria o grande momento da gente fazer uma atualização, uma modernização do nome. Muitas empresas vinham fazendo isso. O Itaú fez isso, né? Principalmente encurtando os nomes, né? Encurtando, o Gympass fez isso. E eu falei, poxa, a gente precisa fazer isso, encurtar. Só que qual era o desafio? Eu não queria mudar o nome 100%. E aí eu chamei duas empresas para discutir comigo e a gente fez um comitê na empresa, o meu irmão, que era meu sócio, também estava participando. E aí eu fui dando vários nomes, só que ninguém estava conseguindo pegar a essência do que eu queria. E aí um belo dia, eu dormindo, eu falei, vai ser esse nome. Aí eu liguei para a advogada nossa da empresa, que cuida dessa parte, e de reconhecimento de nome, marca, porque você hoje No vai dar... INPE, né? Porque você hoje escolhe o nome e já tem esse nome, então é bem difícil. Eu liguei para ela, ela falou assim, não, você pode colocar. E aí eu fiz a reunião com todo mundo, e aí eu cheguei e falei, galera, esse nome. Aí todo mundo na hora gostou. Então, assim, foi um nome que foi por unanimidade, a galera gostou. Então, assim, eu falei, poxa, acho que esse é o nome, essa é a energia do nome, vai ser assim. Tanto que meu pai só soube na convenção da empresa. Eu faço uma convenção uma vez por ano para falar sobre resultados, sobre números, o que a gente espera para o ano. Eu falei, eu vou fazer surpresa para todo mundo. Se ele não gostar, ele vai me matar, porque ele foi o fundador da empresa, né? Mas ele gostou, ele se emocionou. Então, e hoje eu vejo que o mercado, a gente tem uma boa aceitação, tem muita aceitação. O mercado está me dando parabéns. Então, quando saiu nas mídias, semana retrasada, eu estava com uma cliente dentro do carro que eu tinha acabado de conhecer numa feira. Ela falou, você que olhando a TG Mob, poxa, ficou lindo. Então, assim, a gente está tendo muito feedback bom. Essa mudança aconteceu que ano? Foi agora, dia 17, foi dia 15 de julho. Ah, recente. Recente, acabou de acontecer. 30 anos. 30 anos de marca, acabou de acontecer e assim, e hoje eu posso dizer, talvez a TG Mob está mais conhecida do que a Transgala, porque hoje a gente está muito na mídia também, né? A gente está saindo porque a gente colocou G4, então a gente está renovando a nossa frota para híbrido, então isso faz com que a gente apareça muito mais, que também no passado a gente não aparecia. Meu pai e meu irmão eram contra um pouco essa assim, de divulgar o que estava fazendo, e eu não acho que é super importante você divulgar, o mercado precisa saber, independente do concorrente ou não, e o concorrente vai fazer de uma forma ou de outra, né? E a gente não tem que ficar focado no concorrente, a gente tem que ficar focado no mercado. Então eu não me preocupo com isso. Então eu divulgo mesmo tudo que a gente está fazendo. Só monitora, né? Mas não pode determinar as nossas condutas, não pode. E você até comentou que isso estava lá em 2020, quando teve a pandemia, já existia uma ideia sua de modernizar e tudo mais. E justamente essa pandemia pegou muito forte o seu segmento, né, Sim. também. Eu acho que foi o segmento mais afetado. E eu acho que o mobilidade foi mais afetado ainda, porque quando você voltou com eventos, primeiro voltou com restaurante Online e tal, também. era tudo evento online, né? Só que o carro não podia. Então, assim, eu vou te falar que eu fiquei durante 2 anos praticamente só fazendo um cliente nosso que é corporativo, pegando CEO, expatriados que vinham para o Brasil, e então eu pegava o motorista, deixava para acompanhar, para ver casa, apartamento, e ficava o motorista durante um mês aí com esses expatriados de uma empresa que a gente hoje atende. E a gente sabe que esse momento nós tivemos um grande divisor de pensamentos. Teve aquelas pessoas que ficaram com medo, tiraram o pé de tudo e tiveram pessoas que falou não,
isso vai passar e na hora que passar eu vou largar na frente e dobrou até a aposta. Nós até tivemos uma convidada aqui, a Raquel, que mencionou que ela estava na televisão com anúncio e na época da pandemia que todos tiraram seus anúncios, ela foi lá e dobrou a aposta e isso para ela foi altamente impactante, ela conseguiu alavancar porque as pessoas estavam em casa, tudo. Qual foi o seu sentimento do tipo, vamos recuar ou isso vai passar, a área de eventos vai voltar forte, até porque muito tempo sem evento, todo mundo vai querer um evento depois, obviamente, e falou, vamos nos estruturar para essa demanda crescente que vai vir e vai ser um boom como realmente aconteceu, né? A gente já vinha nessa parte de reestruturação da empresa. Tanto que no dia que fechou, foi o dia da nossa mudança. A gente saiu de uma sala de 100 metros quadrados para 250 metros quadrados. Fiquei um ano com esse escritório vazio. E eu acabei entregando que eu acho que não tinha necessidade. Segurei alguns funcionários por um bom período e depois a gente foi dispensando, mas ficamos com alguns funcionários. E para mim foi um momento de, tirando os primeiros 6 meses, que eu acho que eu fiquei um pouco abalado com demissão, tudo isso, principalmente que tinha funcionário que começou a empresa, um motorista nosso morreu na pandemia, né? E ele estava na empresa com meu pai há 25 anos, então assim, eu senti bastante. Mas eu falei, bom, ficar Porque dentro não é só impacto financeiro, não é. né? Não é. A gente ajudou bastante, a gente distribuiu cesta básica, a gente pegou nossos motoristas, teve uma campanha Ajude um Freela. A gente foi a primeira empresa de fazer distribuição de cesta básica por toda São Paulo para esses freelancers que não tinham emprego, né? Então eles A saíram, área de é eventos isso, é muito é freela. Então a gente ajudou. Até quando deu, a gente sempre estava sempre ajudando. Mas o que que eu fiz? Eu falei, poxa, vamos estruturar. Já que a gente não pode focar, não tem trabalho, vamos fazer alguns planos de ação. Então pegava os funcionários, junto com a minha, na época, diretora de RH, a gente estudava cases e fazia reuniões online para falar o mercado voltando, o que que a gente podia atacar, e dali surgiu várias ideias, né? E aí eu também e uma coisa que eu gosto sempre de procurar e estudar, né? Eu fui estudar também, fui fazer algumas especializações nesse período e principalmente marketing, vendas, e na época estava surgindo o SG, né? Uhum. Que SG, botando em português, é sustentabilidade, né? A parte do social, sustentabilidade e governança. Uhum. Então também comecei a estudar, eu falei, poxa, que sigla é essa, né? Que eu não sabia também, SG. Que sigla é essa que está surgindo no meio de uma pandemia? E aí eu fui estudando. Então assim, eu fui me preparando para quando a empresa fosse voltar. Só que eu achava que ia voltar com um movimento grande, mas eu não achava que fosse voltar com o boom que foi, né? Então tinha uma As demanda pessoas não muito aguentavam reprimida, mais não ficar em ficar dentro de casa, né? casa. Eu até brinco que se tivesse batizado de boneca, as pessoas As estavam pessoas vindo, né? estavam indo, estavam indo. Eu me dividi, como eu sou carioca, eu me dividi, ficava 15 dias no Rio, 15 dias em São Paulo, né? O Rio de Janeiro estava mais relaxado. Em São Paulo a galera estava muito mais certa, não tinha, você podia ir para restaurantes e tal, mas eu ficava tentando me dividir e estudando e correndo atrás. Mas quando voltou, eu lembro que a gente estava com um evento já pago de um cliente nosso, e esse evento quando voltou foi muito maior do que ele era que era para ser. Né? E aí a gente só tinha eu, o meu irmão, que é meu sócio, a minha financeira e o meu comercial, que hoje trabalha comigo, né, o nosso braço direito. E a gente falou assim, como é que a gente vai fazer? Não tinha espaço, meu comercial falou assim, Leandro, não quero saber, se vira, eu tô indo para sua casa trabalhar, que eu não aguento, vai ficar dentro de casa. Aí os três pro meu apartamento, ficávamos trabalhando no meu apartamento, entendeu? E aí até que eu fui ver um espaço, a gente foi para o work, e aí fui contratando outras pessoas, mas com dificuldade, porque algumas pessoas já estavam trabalhando, então, e botar uma pessoa para trabalhar com logística, né, de evento é bem complicado, a pessoa não consegue aprender rápido, então foi um grande desafio, a gente teve que trabalhar muito, principalmente foi o ano de 2022, que foi muito evento acontecendo, foi muito evento, que uma dinâmica que a gente não tinha fim de semana, né? Hoje a gente também não tem, mas na época era tentar acompanhar evento, ir nos eventos, fazer monitoramento, porque a gente faz monitoramento de todos os nossos carros, né? Então foi desafiador. Mas ao mesmo tempo foi um facilitador em função da reflexão que todos viram no que aconteceu para mostrar que era necessário mudar dali para frente, fazer diferente. Sim, total. Eu acho que quando a gente voltou, o mercado era outro. Impressionante. Foram 2 anos
Quando voltou a indústria farmacêutica, os clientes já exigiam um outro tipo de serviço, entendeu? Um outro tipo de engajamento no serviço. E isso para a gente foi muito importante, porque a gente, quando eu entrei, a gente não costumava muito ir em alguns serviços. Hoje a gente vai praticamente em todos os serviços. Hoje eu tenho equipe que eu tenho com equipe de coordenador nossa, né? A gente terceiriza algumas, mas a gente tem equipe nossa que está acompanhando todos os serviços. Pode ser aqui, pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em Belém. Então a gente faz isso. E o SG chegou muito forte. E eu falei assim, bom, já que eu já estudei, deixa eu correr atrás. Então, fui tirar a certificação SG da empresa, e aí eu comecei a engajar cada vez mais nisso. Então eu fui tirar, ser signatário do Pacto Global da ONU. Então hoje a gente é uma empresa signatária, a gente já entregou o nosso relatório de sustentabilidade do primeiro ano. Então assim, e o cliente estava exigindo o quê? Além de qualidade, além de nome, ele exigia que você tinha comprometimento com governança. Qual é a sua governança? Então assim, a gente foi estruturando muito isso. E hoje eu posso dizer, daqui a pouco eu não posso adiantar, mas Dá um é, spoiler pra gente. não, a gente está lançando o nosso site agora e vai vir com uma coisa inovadora que o mercado ainda não tem, principalmente de mobilidade, não tem. Então nós vamos ser a primeira empresa que eu penso muito nisso, em governança, em sustentabilidade, em social. Hoje a gente ajuda muito, né? Então a gente ajuda, tem uma ONG chamada ONG Tamo Junto, que é uma ONG pequena, que a gente ajuda financeiramente, mas eu vou distribuir uma marmita na Praça da Sé 2 vezes por mês. Tem meses que eu não consigo ir, né? Dias que eu não consigo ir. Se eu estava em Campos de Jordão numa fan tour com clientes, eu não consegui ir na sexta-feira passada. Mas eu estou sempre indo, estou sempre acompanhando e trazendo gente, divulgando ela para que é uma ONG pequena. Então, assim, a gente se preocupa, a gente faz hoje, ajuda o Amigos do Bem. Foi um Uhum. cliente meu que me levou, eu não conhecia, ele me levou no ano passado, eu vi o que eles fazem, então assim, eu falei, poxa, vamos ajudar. Então a gente está sempre olhando muito para essa parte SG. E hoje é um grande diferencial hoje da TG Mob é o SG. Então quando a gente participa de licitação, quando a gente participa de bids de grandes empresas, eu sei que no SG eu estou garantido porque a gente faz bem feito, porque isso é no nosso DNA da empresa. Hoje todo mundo lá acredita nisso e a gente trabalha com isso lá. Então a gente leva palestrantes, por exemplo, mês que vem na empresa, é isso eu já vou adiantar, mas mês que vem na empresa vai uma pessoa do SUS para falar sobre o câncer de mama, entendeu? Para homens e mulheres, porque homens a gente não sabe, não tem a noção. E Uhum. às vezes tem mulheres que É não verdade. fazem. Por exemplo, eu lembro a minha mãe, eu que fico insistindo para ela ir no médico. Minha mãe não gosta de ir a médico. Então, assim, é importante isso. Então, a gente vai conscientizar os nossos colaboradores. Então, a gente está sempre levando pessoas com influência para trazer informação para dentro da empresa. Eu acho que esse é um recado importante para todos os empresários, né, que estão nos assistindo, independente do tamanho da empresa. Eu acho que é muito importante ter esse olhar. Hoje é um aspecto de competitividade muito interessante, mas ao mesmo tempo nós temos que ter essa preocupação, né? Vamos trazer cada vez mais essas filosofias para dentro das nossas empresas, porque é aquela história, a empresa ela não é só capitalista, ela tem um trabalho hoje perante a sociedade fundamental para o crescimento de uma sociedade. As empresas têm um papel imprescindível, eu diria. E isso veio numa mudança de É, pandemia, né? é. Porque antigamente os empresários eles não ligavam para Enfatizou, isso, né? Já era uma enfatizou, necessidade, mas mas enfatizou. enfatizou. Aí teve um foco maior e acho que as grandes empresas começaram a investir nisso e cobrar se os stakeholders também fizessem, né? Exato. Então hoje se você não faz, você pode ainda estar no mercado, mas você não vai durar, não vai ter durabilidade. Você vai sair a qualquer momento porque não é uma empresa confiável para você trabalhar. E, por exemplo, quando eu hoje faço divulgação da nossa empresa de vaga, eu tenho muitos currículos. Eu recebo muitos currículos. Eu tenho gente que está trabalhando, todo dia a gente recebe currículo assim, poxa, eu gostaria muito de trabalhar na sua empresa. E às vezes vem de concorrente, vem de cliente, sabe? E eu não pego, eu não sou uma pessoa que a primeira pessoa está trabalhando, eu jamais falo para vir para minha empresa. Eu acho que eu tenho isso eu prefiro treinar o colaborador do que ficar pegando funcionários de outras empresas. Mas é interessante porque tudo isso mostra o quanto é perceptível todos esses valores, princípios que a empresa traz, é perceptível ao olhar do público, porque tanto é que essas pessoas acabam se interessando em trabalhar lá.
Aí, por uma questão de filosofia, você adota essa estratégia de treinar as pessoas, mas é interessante ver que existe uma percepção muito clara desse posicionamento. Não, sim, eu acho que o mercado hoje percebe, né? Eu recebi um feedback de um cliente meu dizendo que, principalmente na parte SG e de cultura, que eu enfatizo muito a cultura da empresa. Então, hoje eu tenho lá um café com pimenta. Meu sobrenome é Pimenta, eu fiz o café com pimenta. E nesse café com pimenta, eu tento Isso trazer aí acho que é história. reunião de venda, hein? É, mas não é reunião de vendas. Eu também falo sobre vendas, mas eu falo muito sobre cultura. Por exemplo, essa última que eu fiz, eu contei minha história para eles. Eu nasci numa comunidade do Rio de Janeiro, né? E eu via quando eu nasci que ali não era o que eu queria. Não queria morar ali. Então eu estava acostumado a ver bandido, tiroteio todos os dias. E eu falava, pô, isso não é minha realidade. Essa não é. Então o que que eu tive que fazer? Tive que estudar. Então eu peguei aonde que eu morava, eu mostrei para eles aonde que eu morava. E aonde que hoje, onde que eu estou. Então, assim, isso só foi possível porque eu quis mudar. Eu não achava aquilo normal. E eu não acho normal. Eu acho que todo mundo pode ter oportunidade. Exato. Algumas pessoas não têm incentivo, né? Então, por exemplo, não posso comparar minha história com, às vezes, uma pessoa que tem uma mãe que trabalha, não, a pessoa não tem um pai, é uma pessoa preta de uma comunidade que não vai ter nunca um incentivo. Eu tive uma família, eu tive base familiar, né? Por mais que eu morasse numa comunidade, mas às vezes nem todo mundo tem essas oportunidades. Exato. Mas eu tive essa oportunidade e eu falei, eu vou avançar e eu vou correr atrás. Eu corri atrás, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito determinada do que eu queria na minha vida. Eu acho que o ponto de partida é a educação, é o estudo, sem dúvida nenhuma, é o primeiro passo que a gente tem que dar, porque sem conhecimento a gente não consegue nortear No chá. até o nosso caminho, É. né? Hoje, ainda bem que a internet nos trouxe uma facilidade para ter acesso à informação de uma forma mais simples e gratuita, né? A gente sabe que ainda hoje muitas pessoas têm dificuldade de ter acesso à internet, mas já é uma realidade que pouco a pouco vem crescendo e isso tende a mudar uma sociedade, né? Com certeza. Por exemplo, eu tenho até dentro da minha própria empresa, eu tenho gente que nunca viajou de avião. E Imagino. eu trabalho com receptivo em aeroportos. E as pessoas ficam dentro da empresa não sabem quanto tempo que demora quando você vem de um voo internacional para pegar a mala, passar na imigração para sair. O que que eu faço? Pego essa equipe e eu levo para fazer uma visita técnica, para conhecer o espaço, para conhecer como que funciona a logística, assim, né, de um aeroporto e até a nossa chegada do nosso motorista, para eles saberem qual o tempo. Então, assim, isso é uma realidade dentro da minha empresa, a gente que nunca Uhum. viajou de avião. Então, acho que por isso que eu falo, eu acho que a educação faz com que, por isso que eu botei o G4 lá, dentro da empresa G4 Skills, porque eu identifiquei que ali era uma coisa muito mais rápida e fácil para eles conseguirem pegar conhecimento e melhorarem, sabe? Conseguir avançar na vida. Uma coisa que eu estou tentando colocar na empresa, que muita gente lá ainda não usa, é inteligência artificial. Hoje, Exato. muita gente já usa, mas se você perguntar para algumas pessoas, vai falar assim, o que que é isso, inteligência É, artificial? Nem sabe o que que é, exato. né? Então, assim, eu já uso, eu já estou fazendo coisas de. Ou conhece só o chat GPT Eu ali, conheço só né? o chat GPT, mas aquele bem simples. Então eu já faço, se bobear, até apresentação em chat GPT. Eu estou tentando já começando a estruturar logística dentro de inteligência artificial, né? Porque é uma coisa que eu acho que eu acredito e eu estudei isso, né? Então eu estou sempre me estudando, vou atrás buscando, porque se você não ir buscar, aquilo vai te engolir e aí você vai ficar fora do mercado. Não, e para sua área de atuação, eu acho que o Brasil ele é um país de tamanho continental. Milhares de eventos são realizados no Brasil todos os anos, principalmente aqui na cidade de São Sim. Paulo, né? Acho que é a cidade que mais recebe eventos. Então, num país grande, atendendo todo o Brasil, com tantos eventos, com tantas coisas acontecendo, eu acho que é muito importante ter a tecnologia como aliado para identificar, né, esses locais, ter um plano de ação, firmar as parcerias, fazer a logística, como você falou, tudo tem que ser monitorado, você tem que saber cada cliente seu em que carro Aonde está, está? tudo, como é que está. Tem que ter um suporte, porque pode ter um problema, um carro quebrar, alguma coisa, tem que ter um plano, né, de contingência ali Sim, também claro. para qualquer eventualidade. Então, eu diria que é um trabalho bastante complexo. Então, como que você faz essa gestão? Além de tecnologias, você tem, como você prepara essa equipe, os processos que você adota, como foi
a montagem desse planejamento para conseguir potencializar a sua empresa em cima, maximizar o resultado em cima dessa potencialidade que o Brasil oferece? Bom, a gente tem muitos eventos todo ano, né? Você tem ideia E, de quantos eventos, mais ou menos? pô, eu não tenho, assim. A gente Pior que perde a até as semana, contas, né? perde até as contas, mas assim, é muito. Tem dias que a gente tem, para você ter uma noção, 200 transferes acontecendo. A grande maioria em São Paulo, né? Mas isso por dia. Então você coloca 200 por dia, às vezes chega a 300, dependendo do dia. Mas como que eu faço isso? Primeiro, quando todo mundo que chega lá, a gente tem muito foco no cliente, em qualidade. Então, quando um funcionário entra, a gente criou um onboard dele. Então, ele conhece a empresa, os valores, cultura da empresa, e aí ele começa o treinamento. O treinamento dele, ele vai passando por todos os setores, para ele entender a cadeia, Uhum. né? E aí a gente só coloca ele para trabalhar quando a gente identifica que ele está preparado. Então, normalmente demora de 15 dias a um mês para o funcionário, às vezes dependendo até 2 meses, para ele estar trabalhando, tá preparado. E nesses treinamentos, o que a gente vai fazer agora? Que a gente não tem, que eu estou fazendo os vídeos desses treinamentos para colocar dentro de uma plataforma. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa plataforma, que eu achei bem interessante. A plataforma do G4 Skills, eu faço G4, né? Então, eu conheci lá, ele aborda desde vendas, cultura, uma pessoa que está querendo uma promoção, como que ela consegue chegar, a parte de cultura, finanças, venda comercial, marketing, ele pega tudo. Ele é bem completo. E dentro da plataforma, eles têm vários livros, esses grandes livros de grandes autores, que eles fizeram um resumo através de inteligência artificial, né? Uhum. E aí está em áudio também. Então você pode estar dentro do seu carro e você está estudando. E você cria você cria o plano de estudo do seu colaborador por área, né? E dependendo de algum colaborador, você coloca, além de você criar o plano de estudo, você coloca uma linha diferenciada. Esse eu quero que faça uma coisa a mais. Você consegue fazer isso. E pílulas, que eles colocam como pílulas, são assim: você está com alguma dúvida sobre vendas. Como é que eu abordo? Você pergunta lá na inteligência artificial e ela te dá um videozinho de 5 minutos para você tirar essa dúvida. Então, com isso, a gente consegue melhorar a nossa performance, né, de vendas, de atendimento, de tudo. Porque hoje meu foco sempre foi assim, atendimento ao cliente. Então eu Uhum. controlo o SLA de atendimento, eu controlo tudo isso. Só que o treinamento nosso era aquele treinamento que a pessoa fica do lado, você vai passando, ele consegue ver no Word, né, como é que funciona, mas é na prática. Né? E aí o que eu falei, poxa, já que eu estou colocando essa plataforma, eu quero uma plataforma que possa me dar a possibilidade de colocar os meus treinamentos internos dentro dessa plataforma. E aí eu tenho outro campo lá da TG Mob, que eu vou colocar, estou gravando já, comecei a gravação, vou colocar todos os nossos treinamentos. Então, por exemplo, chegou uma pessoa de monitoramento, ele vai assistir todo dia, ele vai ficar assistindo, além de ele estar na prática, ele vai ficar assistindo. Então, automaticamente, ele já vai saber como funciona. Não precisa parar uma pessoa para dar esse treinamento. E o treinamento já vai estar ali para ele. Uma pessoa de vendas já vai ter esse treinamento. Pessoa do marketing já vai ter esse treinamento. Pessoa do financeiro já vai ter todo esse treinamento. Então, isso vai facilitar a gente vai ganhar tempo com isso, né? E aí a gente vai ganhar também mais qualidade. Porque quando você tira um Sem funcionário para fazer dúvida. um serviço para passar para o outro, um sobrecarrega mais o outro. Sim. Então, você com isso, você não vai não tem essa perda no setor. Legal. E agora eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Que seria em relação a essa evolução natural que a gente está tendo. Nós tínhamos os veículos a combustão, agora estamos na era dos veículos híbridos e, e elétricos. Daqui a pouco vamos ter os carros autônomos, já se fala em carro com hidrogênio, enfim, já se É. fala em tantas coisas. Como você vê é, esse comportamento da tecnologia na sociedade, como você vê isso para sustentabilidade, como você, por exemplo, os carros elétricos ainda, para muitas pessoas, acaba sendo uma incógnita, né? Porque se todo mundo aderir ao carro elétrico, vai faltar energia, né? Na E cidade, você não para, tem nem ponto para né? carregar, né? Então, quais são esses desafios que a gente encontra para evolução também, né,
do segmento, a evolução da tecnologia, como os carros elétricos, né, que é sempre um desafio. Se discute muito a questão até da sustentabilidade por causa da bateria também. Então, como você enxerga tudo isso? Bom, a gente não pode negar que não existe isso e que a gente não pode, que a gente não tem que correr atrás. Por exemplo, lá hoje na TG Mob, a gente acabou de fazer 3 aquisições. O BID lançou no mês passado o King. No dia do lançamento, dia seguinte foi para venda. Nós compramos 3 BID King, né, e temos um Sang Plus. É, eles são híbridos. Por que eu peguei híbrido? Porque hoje a gente não tem ainda, a gente tem os carros de combustão na nossa frota. Eu faço a compensação de crédito de carbono, tá? Isso desde 2022 eu faço essa compensação. Mas por que eu peguei o híbrido? Porque polui muito menos, né? Ele anda muito mais, então a autonomia dele é de 1.100, 1.200 quilômetros. Então, a gente está preparando os motoristas para dirigir e nós vamos agora, até o final do ano, trocar a nossa frota de combustão para o híbrido e elétrico, né? O que eu percebi botando esses BIDs para rodar? Ponto de recarga. Então, assim, você não tem muito. Eu lembro, eu fui para o Rio de Janeiro mês passado e tinha fila para carregar. E aí tinha um carro que era 100% elétrico, era BID também, ele falou assim, olha, semana passada eu estava indo para o Rio e eu não consegui carregar. Tive que chamar um guincho porque não tinha, todos os pontos não estavam funcionando. Então, assim, o elétrico a gente anda só aqui dentro da cidade, no máximo Campinas. Né? Não dá para você viajar, fazer grandes viagens, porque você corre o risco de você não conseguir carregar. E aí o híbrido não. Com o híbrido a gente consegue carregar ele, porque o Corolla ele carrega, não precisa ter o ponto para carregar, mas os nossos, como são BID, precisa, né? Mas mesmo se eu não carregar, a gasolina funciona. Então, assim, a gente é uma realidade que entrou no mercado e que todas as empresas vão ter que se adaptar. Hoje você já tem van, né? E aqui em breve, esses ônibus grandes de viagem também vão ser elétricos, né? Hoje, esses ônibus elétricos você usa muito mais interno, dentro de empresa, para fazer fretamento de funcionário, ou na rua, né? Mas você não vê ainda esses ônibus de viagem, que é os ônibus que a gente usa muito para público grande de eventos, né? Eles ainda não são elétricos, mas futuramente isso vai mudar, mas eu acredito que vai demorar mais uns 5 a 10 anos para estar com a maioria tudo híbrido e elétrico ou elétrico. E para atuar no Brasil todo, obviamente você precisa ter parceiros, né? Porque só com a sua frota própria você não Não consegue consigo. atender toda essa demanda. Então, como que esse trabalho com parceiros, mantendo a qualidade da cultura criada pela TG Mob? Tá. A gente tem parceiros que já estão com a gente há mais de 20 anos, né? O nosso maior desafio é passar a nossa cultura para eles. Porque eles não atendem só a gente, eles nem nossos concorrentes também. Mas o que a gente quer, sempre a gente faz, dá treinamento. Então quando a gente vai buscar um parceiro, a gente fala o que é TG Mob, como que a gente opera, Então como você meio que faz uma homologação dele homologação. ali. A gente faz homologação de documentação, carteira de motorista. Então não é só ver uma empresa que tem disponível Não, lá eu que vou e consegue ligo atender a para essa demanda, empresa, né? não atende a demanda. Eu faço uma homologação. A gente tem um setor lá que a gente faz a homologação deles, e nessa homologação a gente faz visita técnica. E além de fazer visita técnica, na garagem, nos eventos, a gente também está lá. Então a gente está vendo como é que está trabalhando. Tá. Então, assim, tô com um evento no Hilton, por exemplo, ontem estava com um evento em Belém. Tem um funcionário lá em Belém, Rock in Rio. Eu fui meus funcionários para o Rock in Rio. Então, assim, quando chegou lá, a gente se preocupa se tem água no veículo, cadê o motorista, se é o motorista mesmo, como é que está o uniforme dele, sabe? Se o ônibus está limpo, não está, se a van está limpa. Então, a gente faz toda uma homologação técnica e para ele ser os nossos fornecedores. Lógico, acontece, tem fornecedores que você tem um trabalho maior e outros que você consegue isso mais fácil. Normalmente, em regiões como o Nordeste, eles têm uma cultura um pouco diferente, é um pouco mais difícil, mas mesmo assim, se o fornecedor não compartilhar dos nossos valores, a gente prefere não trabalhar com eles. Sim. Mas eu acho que essa questão dessa economia colaborativa é muito importante, né? Porque acaba fazendo com que você consiga ter uma área de abrangência maior. Dá trabalho, obviamente, né? Homologar todo esse pessoal, qualificar tudo. Mas eu acho fundamental
para que o negócio cresça, porque senão a gente acaba se limitando somente, e tem muitas empresas que às vezes poderia se limitar somente à própria frota para ser mais simples, né? Mas é importante porque isso você ajuda a desenvolver não só o crescimento da sua empresa, mas de toda essa cadeia Com envolvida certeza, também, com né? certeza. E isso é uma das coisas que a gente está no Pacto Global da ONU, que é a gente permitir e ajudar essa cadeia, né? Os nossos stakeholders. Então, por exemplo, se não fosse eles, na nossa volta pós-pandemia, a gente estaria parado. Porque eu tive que vender todos os meus veículos para a gente conseguir se sustentar durante os quase 2 anos e meio. Né? E na volta, a gente ficou durante 1 ano e meio sem comprar carro. Então, a gente só estava trabalhando com os nossos stakeholders. Né? E são grandes parceiros nossos. Então, e a gente ajudou muito ele, e assim, essa ajuda é mútua. Né? Então a gente está sempre olhando isso e sempre olhando as empresas e identificando quem a gente pode ajudar. Né? A gente tem essa coisa de sempre ajudar. Então, da mesma forma que eles nos ajudam, eu ajudo. Então tem empresas que são parceiros nossos já há bastante tempo. A gente pode colocar outro? Poderia. Mas, pô, essa empresa está dando certo, a gente está ajudando, ele está nos ajudando, ele tem os nossos valores, nossa cultura, então a gente mantém esses fornecedores. Mas está sempre buscando novos fornecedores. Está sempre aberto isso. Você mencionou, por exemplo, o Rock in Rio, que agora recentemente você cuidou dessa parte do transporte. Basicamente é o transporte de produção, essas coisas, A ou gente fez também toda a parte de. A gente está fazendo. A gente fez. das agências também que Vou vendem? explicar como é que funciona. O Rock in Rio, a gente tinha fechado outras. A gente fechou umas quatro. Uma agência que fechou com a gente, e o restante foi tudo direto. Né? É, lá dentro do Rock in Rio só pode. Para a van entrar, só pode ser deles. Tá. Né, parceiro deles, a gente não consegue entrar. Mas chegar próximo, a gente consegue. Então a gente pegou, por exemplo, toda a segurança do Rock in Rio, a gente carregou. Então a gente pegou, saindo de várias cidades do Brasil, e a gente levou e concentrou lá. Então quando para sair dessa cidade, já tinha o nosso coordenador local fazendo isso, e quando chegou lá, estavam duas pessoas da nossa empresa mesmo fazendo toda a verificação, identificação. Então esses são os grandes eventos que a gente faz. Por exemplo, de Tomorrowland ano passado, a gente fez, eram mais de 70 ônibus por dia para ir. Nosso maior desafio era o trânsito da Castelo, porque a Castelo estava em obra, então tinha horas que ficava 4 horas o ônibus parado. Então, para a gente foi um grande desafio, coisas que a gente esse ano, a Castelo ainda continua em obra aqui em São Paulo, né, continua em obra, e para esse ano que a gente também vai fazer, a gente vai estar vendo já uma outra estrutura, para ver o que a gente consegue ser mais eficiente do que foi o do ano passado, que foi a nossa primeira vez que a gente tinha feito. Sim. E quais os próximos planos para a empresa para os próximos 30 anos? Bom, 30 anos não tem, né? Eu estou agora montando um planejamento estratégico de 3 anos. Mas a gente tem muitos planos legais, assim. A gente está ampliando muito a empresa, graças a Deus. Para você ver, quando a gente voltou, estava com 3 funcionários, hoje eu estou com 30, acho que 32 funcionários. Nosso escritório nós já não cabe mais no nosso escritório. A gente trabalha no modelo híbrido. E talvez o próximo ano a gente vai ter que até aumentar alguns dias, porque mas a gente está com grandes desafios, porque hoje, por exemplo, fretamento é uma coisa que a gente não trabalha muito, a gente não trabalha, eu não trabalho muito corporativo das empresas, a gente tem corporativo, mas é uma coisa que a gente trabalha muito. E o internacional, a gente tem, mas não é muito focado no internacional. Então, assim, nossos maiores desafios agora para esses próximos anos vai ser isso mesmo, vai ser o fretamento, vai ser o internacional, dobrar o nosso volume internacional, né? E não aumentar também não aumentar no corporativo, não ficar tão só focado em evento. Tem Porque muito evento é campo bom pra de caramba, mas você tem atuação, né? muito campo de atuação. E precisa diversificar Tem que também, né? diversificar, você não pode ficar focado só em um. E você mencionou também que até helicóptero, avião, A gente tudo fechando isso. parcerias. Estamos fechando parcerias com empresas de helicóptero e avião, porque assim, é muito caro você terceirizar ou terceirizar um helicóptero ou um avião, né? Para isso a gente tem que fechar parcerias. Então a gente está fechando algumas parcerias já. E outra coisa que vai entrar também para esse ano é escolta armada. Que normalmente quando pede, eu tenho, Uhum. mas eu não tenho uma parceria assim hoje eu vou vender esse serviço. Escolta armada vai ser uma das coisas que a gente vai começar
a vender, que eu estou pegando um grande parceiro muito bom no mercado para fazer isso e virar um parceiro nosso fixo da TG Mob. E como você enxerga essa tendência que está acontecendo com os grandes executivos de comprarem cotas de avião, de helicóptero? Isso faz parte dos planos da TG Móvel, comprar essas cotas? Nunca pensei nisso. Mas você deu uma ideia, você deu uma ideia. Porque assim, hoje, até hotel, né? Você está fazendo isso. Você É, compra a cota do hotel e você pode frequentar em alguns dias, né, no ano, quando você tem família para levar, resorts, assim. Mas é uma grande ideia, porque com isso a gente passa a ter um helicóptero, um avião e a gente pode utilizar isso. Gostei da ideia, eu não tinha que bom. pensado. Arte Tá de vendo, Marta? vencer É isso, a ajudando com arte os de vencer insights é aí. isso. Esses insights são bons. E que recado final você daria para as pessoas que estão nos assistindo, que estão fazendo uma reflexão sobre seus negócios e que almejam esse crescimento, como vocês tiveram, superaram diversos desafios e que bom que estão crescendo cada vez mais, né? Que recado você daria para essas pessoas? Cara, eu acho que assim, resiliência é tudo, né? Então, assim, o empresário ele tem que ser resiliente. E uma coisa que eu percebi também, por exemplo, eu não sou de São Paulo, então quando eu cheguei em São Paulo, eu tive dificuldade de fazer um pouco de network, não que eu tenha dificuldade, porque eu falo com todo mundo, mas eu não conhecia as pessoas, Uhum. e sabia o local que eu ia. Então, assim, fique com gente que vai te agregar, sabe? Que vai te levar, que vai te ajudar a que está com o mesmo pensamento de crescimento que você. Pode ser em áreas diferentes, pode nem ser empresário, mas que tenha sempre foco em crescimento. Porque às vezes a gente cola em algumas pessoas que têm um pensamento completamente diferente do seu, e aí você chega com uma ideia muito boa, e a pessoa fala, mas isso não vai dar certo, né? Isso não sei o quê, começa a botar empecilhos. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de negatividade, então eu sempre penso muito positivo em tudo. Então, assim, um bom network é fundamental, ser resiliente e eu acho que estudar. Correr e estudar muito a sua área e não só a sua área, né? As outras áreas correlatas, que também isso é uma coisa que é muito importante. Legal. Para você que está nos assistindo, não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que pode se interessar pelo conteúdo, dê seu like, se inscreve no canal, acompanhe novidades também nas nossas redes sociais.